Boa noite. Boa noite. Hoje teremos nossa última entrevista da série com candidatos à presidência da OAB Subseccional Mossoró. A gente conversa com o advogado Luiz Carlos Filho. E o secretário municipal de Mossoró se coloca como pré-candidato ao governo do estado. O cenário político está no ar. Mais um dia de entrevista com o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseccional Mossoró. Luiz Carlos Filho é o nosso convidado de hoje. Vai conversar aqui sobre a candidatura, sobre a chapa, perspectivas aí e expectativas nessa campanha eleitoral. A eleição acontece no próximo dia 19 de novembro e internamente o negócio pega fogo nessa campanha da OAB. Você participa com a gente, pode mandar sua pergunta para o nosso convidado ou falar sobre qualquer assunto que a gente vai trazer no programa de hoje através das nossas redes sociais. Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do seu Cenário Político, ao vivo para toda Mossoró e mais 10 cidades que possuem os serviços da TCM. A gente aguarda a sua participação. Vamos falar sobre vários assuntos, além da eleição da OAB. Começando, Carol, com um acontecimento que entra para a história do país, o leilão 5G no Brasil. O leilão define a chegada da internet 5G, essa tecnologia, em todo o país. E operadoras de telefonia garantiram a licença de funcionamento. A nova tecnologia deve ser instalada no Brasil entre 2022 e 2028. A quinta geração de internet móvel representa a alta tecnologia ao alcance das mãos e deve chegar associada como a internet das coisas e o uso da realidade virtual. Ao todo, a Anatel recebeu 15 propostas ligadas ao leilão. Dessas, a concessão ficou entre a Winit Telecom, Vivo, Claro, TIM e Brisanet. A expectativa do governo é de que o leilão levante aproximadamente 50 bilhões de reais. E parte desse dinheiro será revertida para ações de avanços no setor. O leilão aconteceu na manhã de hoje, lá no auditório da Anatel, em Brasília. Os termos desse leilão do 5G estabelecem a cobertura das 26 capitais, mais o Distrito Federal, até julho do próximo ano, 2022. E também a cobertura de todas as cidades brasileiras com mais de 30 mil habitantes até o ano de 2028. E, além disso, a cobertura total de todo o território brasileiro em 4G. As contrapartidas das operadoras foram definidas pelo Ministério das Comunicações e também estabelecem a construção da rede privativa de comunicação para a administração do governo, a garantia de internet 4G nas rodovias e a garantia da internet móvel de qualidade nas escolas públicas. De acordo com o Ministério das Comunicações, a chegada do 5G vai eliminar um dos grandes empecilhos do acesso digital, que é a infraestrutura. Carol Ribeiro, o que a gente observa na tecnologia 5G é que ela vai ser fundamental daqui para frente quando ela começar a ser operada. No entanto, alguns críticos a esse leilão que aconteceu hoje, eles afirmam que esse leilão aconteceu de forma assodada, um pouco aí fora de um contexto onde poderia haver uma concorrência melhor, onde o dinheiro poderia ser maior, né? E essa questão do arrecadado, Carol, também para o governo federal. Tem aí essa possibilidade de investimentos em escolas públicas e, se realmente isso acontecer, a gente vai ter ali algo muito positivo para a educação. No entanto, ainda muitos questionamentos são levantados, apesar de o leilão ter acontecido. Então, vamos observar e cobrar agora a aplicação dessa nova tecnologia. Por enquanto, no próximo ano, deverá iniciar a tecnologia nas capitais. Não existe previsão de quando acontecerá ampliação para o interior do Brasil.
mas que certamente esse é um momento marcante e que vai trazer alterações na comunicação aqui no nosso país a médio prazo. Vamos agora começar a nossa entrevista com o advogado Luiz Carlos Filho, que é candidato à presidência da OAB Mossoró, está aqui no estúdio com a gente, assim como os outros 2 candidatos que já vieram esta semana conversar aqui no cenário político. Luiz Carlos Filho, boa noite, muito obrigada por conversar com a gente aqui no programa de hoje. Compõe a chapa com a candidata a vice Helena Belmont, a chapa Pra Fazer Mais. Queria que descrevesse, então, a chapa e por que Pra Fazer Mais. Certo. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite aos telespectadores da TCM. Pra Fazer Mais é uma ideia de que nós somos a sucessão da atual gestão. Nós conseguimos somar, nós observamos de perto a gestão atual e nós temos condições, eu e Helena, pela experiência que temos institucionalmente, de fazer ainda mais pela advocacia, fazer ainda mais pela valorização dos honorários, ainda mais na defesa das prerrogativas. Nós conseguiremos, é o nosso projeto, dar continuidade aos bons projetos que foram iniciados na atual gestão, conseguir realizar o que não pôde ser feito por causa da pandemia, se tudo correr bem e torcemos para que isso aconteça, a pandemia vá embora, nós possamos realizar os projetos que não puderam ser feitos na atual gestão e fazer mais, acrescentar, dar a nossa cara de gestão, o nosso jeito e seguir nesse projeto de fazer mais pela advocacia de Mossoró. O senhor falou 2 pontos importantes para a advocacia, honorários, prerrogativas, mas o que mais sustenta a chapa e a busca pelo voto das advogadas e advogados que acompanham aqui o nosso programa? O nosso plano de gestão, ele contempla aproximadamente 26 propostas, né? Que é um compromisso nosso. Nós falamos em plano de gestão e não em carta de compromisso. Nós temos 3 pilares: valorização dos honorários profissionais, defesa de prerrogativas e diálogo institucional. Nós entendemos que o diálogo institucional, ou seja, a aproximação entre a OAB e as instituições onde o advogado presta o seu serviço, é fundamental, porque levar o conhecimento sobre o que são prerrogativas, quais os motivos delas existirem, vai levar com que servidores e demais profissionais onde o advogado exerce sua atividade, conhecendo as prerrogativas, passe a respeitá-la. Respeitando, não haverá necessidade de um combate, de um embate, de defender prerrogativas, de chegar após o desrespeito. Porém, se houver necessidade, a OAB estará lá para fazer. E a valorização dos honorários, Vanúvio, Carol e telespectadores, nós sabemos que quanto mais profissionais há no mercado, infelizmente, começa a existir uma disputa por preço. E nós precisamos conscientizar o profissional advogado que ele deve conquistar os seus clientes, não disputando preço com os colegas, mas demonstrando para o seu cliente por que ele deve ser contratado. É por sua experiência, é pelo seu nível de especialidade, é pela capacidade de resolução de um problema. Então, as nossas 3 propostas principais partem dessas 3 ideias. Em relação a essa questão da defesa das prerrogativas, por que tanto se fala nisso em campanhas anteriores? Esta também já era uma das principais premissas. E por que não se consegue atingir um objetivo? Ainda existe tanto desrespeito? A defesa de prerrogativas, ela é um assunto recorrente, não só na campanha, mas durante toda a gestão. Pensando nisso, nós convidamos a Helena Belmont, a nossa vice, atual vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, para que, estando mais próximo da presidência, nós possamos dar mais visibilidade a essa defesa de prerrogativas. O que são prerrogativas? Prerrogativas são direitos especiais concedidos ao advogado no exercício de sua profissão, mas que são utilizados para defender o seu cliente. Podemos dizer que prerrogativa, então, não é um direito do advogado, é um direito do cliente, do constituinte, do jurisdicionado, que o advogado é um mero instrumento do exercício desse direito. Por exemplo, é uma prerrogativa do advogado consultar autos de inquérito policial. Muitas vezes os inquéritos policiais estão em sigilo, ou há provas que estão sendo constituídas no inquérito policial que, uma vez revelados para o profissional advogado, que é quem vai defender aquela pessoa que está sendo ali acusada, de repente pode prejudicar a investigação. Mas é um direito
é um direito do jurisdicionado, do acusado, do indiciado, que seu advogado tenha acesso aos autos para saber do que o acusado está sendo, que crime está sendo imputado àquele acusado. Então, sendo um direito da pessoa, o advogado, como mero instrumento, deve ter acesso a esse inquérito. E, obviamente, a autoridade policial pode, de repente, se sentir desconfortável em fornecer essas provas que estão sendo constituídas, e aí há um embate, né? Porque há interesses. De um lado, a autoridade policial querendo encontrar o verdadeiro culpado, do outro, o advogado do acusado, do indiciado, querendo entender do que ele está sendo acusado, e aí há um choque de interesses e é preciso a instituição, a OAB, intervir, né? É apenas um exemplo, há muitas outras prerrogativas que, inclusive, foram consideradas crimes a partir da lei do abuso de autoridade. Então, o desrespeito a algumas prerrogativas hoje constitui crime, né? É preciso que o advogado esteja atento a esses seus direitos. É preciso que o advogado saiba o que são prerrogativas, quais são, o que é crime, para que ele possa, no momento em que for desrespeitada a sua prerrogativa, agir baseado na lei. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.